Agora, óbvio, como eu citei água, eu gostaria também de ampliar o debate e chegar a esse recurso natural. Quando eu falei para vocês sobre sustentabilidade e a definir, eu coloquei visando minimizar os impactos ambientais a fim de garantir recursos naturais para as gerações atuais e futuras. E talvez não exista um recurso natural tão discutido e que esteja numa situação tão alarmante em relação à sua distribuição e uso como é a água. Então eu gostaria de trabalhar nesse segundo momento esse recurso natural, água, ok? Em biologia, enfim, minha esfera de competência é a geografia. Na biologia também a gente estuda para que possamos trabalhar os temas e te oferecer amplamente o maior subsídio. A gente tem que ter a devida dimensão que a biologia, né, e a própria geografia colocam o ciclo hidrológico, o ciclo da água. Há um dinamismo em torno da água muito grande. E eu gostaria de falar para vocês sobre alguns livros que colocam, por exemplo, o volume total de água presente no planeta. Exatamente. Você pode perguntar, mas Guilherme, esse número deve ser muito variável, devido ao ciclo hidrológico e por aí vai. Exato. Mas existem alguns especialistas que se lançaram no desafio de mensurar essa quantidade. E muitos livros trazem um dado, esse dado que eu vou te trazer agora. Inclusive, todos os dados aqui apresentados estão referenciados de acordo com o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e com relação a esses dados sobre a água, eu gostaria de colocar também a questão da ANA, Agência Nacional de Águas, presente no Brasil, que traz aí esses dados, tá bom? O volume total de água, pelo menos alguns especialistas estimam ser de 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos. 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos de água, ok? Todos vocês sabem, não é novidade para ninguém, que a água se distribui de maneira irregular, de uma forma não homogênea pela superfície terrestre. Mas não esqueçam vocês a distribuição da água, que é tão debatida, tão ampliada e que a maioria dos que estão me escutando sabem. 97,5% desse volume total é de água salgada existente nos oceanos. Sobra aí uma fração de 2,5%. Entretanto, desses 2,5%, 1,9% é de água doce presa nas geleiras. 0,6% o valor restante, enfim, com 1,9 e 2,5, 0,6% é de água doce presente aonde? Nos aquíferos, nos rios, nos lagos, enfim. Água doce disponível, essa que nós utilizamos, tá bom? Essa seria a fração. E aí você pode perguntar, Guilherme, essa água não se distribui de maneira homogênea. De fato, ela se distribui de uma maneira muito irregular, muito desigual pela superfície. E aí você pode perguntar, quais são aquelas regiões que sofrem mais com a escassez de recursos hídricos? Ora, existe um indicador. Esse indicador, galera, para vocês se utilizar na sua produção textual, enfim, no trabalho que vão apresentar, espero, existe um indicador chamado estresse hídrico. O que seria o estresse hídrico? Ora, são todas aquelas regiões ou pessoas que vivem numa situação onde a oferta anual de água por pessoa é inferior a 1.700 metros cúbicos. Quando a oferta anual de água por pessoa for inferior a 1.700 metros cúbicos, nós defendemos que essa região está vivendo com o chamado estresse hídrico. E aí você pode perguntar, Guilherme, quais são as regiões que estão sofrendo mais com a escassez de recursos hídricos? Olha,
Existe também uma expressão, elas estão muito abaixo, pelo menos do estresse hídrico, que é a expressão estado de penúria. Seriam elas o norte da África, você deve se lembrar da região do deserto do Saara, que pega parte da África setentrional e parte da África subsaariana. Eu tenho o norte da África, onde está o deserto do Saara, e não esqueçam da ampliação da área desse deserto. Eu tenho o Sahel, né, da Mauritânia em direção aos países mais ao sul, não esquecer disso. Norte da África, a Ásia Central, uma porção da Ásia Central, deserto de Gobi, por aí vai, algumas áreas áridas. E eu tenho, obviamente, o sudoeste da Ásia, com uma região rica em petróleo, mas que sofre uma escassez profunda de água, que é o Oriente Médio. Então, as três regiões que sofrem aí com estresse hídrico, que estão num estado alarmante, estado de penúria, eu tenho o norte da África, Ásia Central, sudoeste da Ásia, com foco no Oriente Médio. Tá bom? Tá certo? Outros pontos que eu gostaria de colocar para vocês, fazendo uma contextualização. Chegar ao Brasil, correto? O Brasil, nosso país, um país privilegiado, extremamente privilegiado com relação às reservas de água doce disponíveis no mundo. O Brasil, por exemplo, tem 12% das reservas de água doce. 12%. Entretanto, é importante salientar que, como no mundo, a água no Brasil também não se distribui de maneira igualitária, ela não se distribui de maneira homogênea. A distribuição também se dá de forma desigual. E aí você me pergunta, Guilherme, qual o parâmetro utilizado para fazer essa afirmação? Ora, eu peço que vocês comparem, por exemplo, duas regiões do IBGE, duas macro-regiões do IBGE, a região norte do país com a região sudeste, ok? Se você pegar a região norte do país, você vai ver que essa região, onde eu incluo aí, óbvio, um complexo geoeconômico Amazônia, você pode observar que a região norte ela possui 70% da água doce presente no Brasil. 70% da água doce. Se você for observar a população, 6% da população brasileira se concentra na região norte. Então chama a atenção isso na região norte. 70% da água, 6% da população. Quando você vai para a região sudeste, região mais populosa do país, você vai ter 47% da população, 47% da população, mas apenas 8% da água doce disponível no país. O que eu estou tentando te mostrar é que se você comparar a região norte com a região sudeste, você vai perceber que a região que tem mais água tem menos habitantes e a região que tem mais habitantes, menos água, ok? Você observa essa disparidade, essa discrepância na distribuição da água do país, tá bom? Mas não esquecer que nós temos importantes, por exemplo, aquíferos. O Brasil possui 2 dos maiores do mundo. Nós temos na Amazônia, entre os estados do Amazonas, Amapá e Pará, o aquífero Alter do Chão, que inclusive esteve presente, pelo menos citado, numa questão aí do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E o aquífero Guarani, que o Brasil divide com outros países da América do Sul, tá bom? Tá certo? Outro ponto interessante que eu gostaria de colocar para vocês é com relação aos usos, ou pelo menos o uso da água realizado aqui no Brasil. Por exemplo, eu gostaria de perguntar para os mesmos, para todos que acompanham o canal, qual é a atividade que demanda mais água no país? Qual é a atividade econômica, onde a água é mais requerida na nossa nação? Muitos poderiam citar, Guilherme, com certeza, a atividade secundária da economia, a indústria. Os parques industriais brasileiros demandam mais água. Outros poderiam comentar o uso doméstico,
Lembrando sempre da questão do desperdício, dos vazamentos, inclusive na distribuição desse recurso. Por incrível que pareça, pessoal, a atividade que mais demanda água no nosso país é a agricultura. Exatamente, aí eu tenho os projetos de quê? De irrigação. Os projetos de irrigação aliados aí à prática agrícola, e eu tenho, vocês vão recordar, o agronegócio, como as atividades que mais demandam água no nosso país. Primeiro lugar, a agricultura com as atividades de irrigação. Em segundo lugar, o uso doméstico, ok? Em terceiro lugar, o uso industrial, tá certo? Gostaria de colocar para vocês, sempre alguns alunos nos comentários estão realizando o mesmo. Guilherme, deixa uma intervenção, deixa uma possibilidade. Ora, sempre a gente comenta, né, sobre a questão de reduzir o desperdício, essa questão das canalizações, correto? Vocês vão observar, por exemplo, que em algumas regiões do Brasil muita água é perdida até na distribuição através de vazamentos. Depois da distribuição, ora, eu tenho a ausência de algumas políticas que eu vou colocar agora para vocês, tá bom? Que seria, por exemplo, também objeto de muita polêmica, de muita discussão, principalmente na macrometrópole paulista, que enfrenta aí a maior escassez de água dos últimos 40 anos, que é a questão da água de reuso, não é mesmo? Geralmente o Brasil estabelece uma perspectiva na área de ambiental de tentar aí, não digo copiar, mas pensar algumas políticas, algumas estratégias embasados, referenciados em algumas experiências externas, e já há, por exemplo, nos Estados Unidos, em países europeus, a perspectiva de se utilizar da água do esgoto, ela sendo tratada, passando, obviamente, por um tratamento prévio. Essa água novamente chega a um estado em que ela se encontra potável e ela é definida como sendo uma água de reuso, né? São colocadas nela os sais minerais, os nutrientes necessários, e ela se transforma numa água potável que pode ser consumida, enfim. Só que há um preconceito muito grande, principalmente porque, óbvio, nenhuma política pública pode ser utilizada no sentido de colocar essa água de reuso para o consumidor e não colocar para o mesmo, não comunicar aos consumidores que essa água é de reuso. Não, os consumidores têm o direito de saber que aquela água foi tratada e muito bem tratada, que se trata de uma água de reuso e que pode ser muito bem utilizada. Entretanto, há um preconceito e países como os Estados Unidos realizam quais políticas, quais interferências? Chegam ao cúmulo, por exemplo, de pegar essa água e lançar no solo, exatamente, pegam a água de reuso e lançam em algumas áreas para que ocorra, óbvio, um processo aí de evaporação potencial, formação de núcleos de condensação para aumentar, obviamente, a quantidade de precipitações. Os Estados Unidos também se utiliza de uma política de lançar essa água de reuso em rios poluídos. Em rios que, por exemplo, foram canalizados, o espelho d'água ali foi reduzido e eu poderia lançar essa água de reuso, enfim, dessa forma eu teria a possibilidade de fazer, entre aspas, uma limpeza ali do manancial e, obviamente, um aumento da quantidade do recurso, tá bom? No caso específico do Brasil, isso está sendo tentado. Já temos algumas experiências, produção inclusive em algumas estações de tratamento da água de reuso. Vejamos se o debate incluiria aí. Tanto que agora eu vou trabalhar um foco importante em torno da seca na macrometrópole paulista, tá bom? Primeiro, o que eu gostaria de colocar para todos os inscritos no canal é que o que está acontecendo em São Paulo não é atípico, tá bom? Muitos estão querendo circunscrever a estiagem que a macrometrópole paulista sofre a fatores, enfim, ambientais, a fatores climáticos tão somente,
e colocando que isso é absolutamente atípico, enfim, e não é. Nós sabemos que a macrometrópole paulista... Guilherme, por que você está repetindo tanto essa questão da macrometrópole paulista? Ora, porque não é todo o estado de São Paulo que está sofrendo com a seca. Primeiro, o estado de São Paulo, pelo menos mais de 7 sistemas de abastecimento de água são utilizados. O Cantareira é um dos que fazem parte desse total. Então eu coloco macrometrópole paulista porque a estiagem se faz sentir desde a Grande São Paulo, e aí eu pego boa parte da região metropolitana, óbvio, Grande São Paulo, até Campinas. Essa seria a área em que a escassez de recurso hídrico é mais sentida, é mais sensitiva, ok? Então a macrometrópole paulista. E aí eu pergunto para vocês, por que essa escassez, essa estiagem é tão preocupante? Óbvio, além do abastecimento para o consumo humano, além das dificuldades que as sociedades terão, nós temos aí também a prerrogativa de que São Paulo é o maior parque industrial do país. Campinas, o terceiro maior parque industrial. Então, é óbvio, a água, óbvio, num primeiro momento, o abastecimento humano, muito importante, mas eu tenho toda uma cadeia produtiva que pode sofrer um colapso, ok? Lógico, na ausência, na falta, na escassez desse recurso. Então chama atenção mais uma vez isso, tá bom? Tá certo? Com relação à seca São Paulo, Guilherme, qual seria a explicação? Você acaba de dizer que é uma seca atípica. Desde, por exemplo, a década de 80, São Paulo vem sofrendo periodicamente com a escassez de água. Não esquecer que essa escassez ocorria principalmente nos bairros periféricos, nas áreas periféricas do estado de São Paulo. Essa seca, diferentemente das outras, faz-se sentir em regiões mais nobres de São Paulo. Então a população como um todo está tendo que se sacrificar, óbvio, minimamente. Inclusive, eu vi uma reportagem em que foram criadas centrais de atendimento, que recebem denúncias de pessoas que estão desperdiçando água em atividades, por exemplo, banais, que poderiam ser substituídas, enfim, com outras práticas, e patrulha, exatamente, uma patrulha é acionada para visitar a casa daquela pessoa e, obviamente, já é colocada a prerrogativa de multa, uma política de descontos para quem economiza e uma política de multa para aquele que faz o desperdício, em que o consumo é muito mais elevado naquele mês em relação a meses anteriores, ok? Então, uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, a explicação dessa seca. Óbvio, existem fatores climáticos? Existem. Vamos colocá-los aqui num primeiro momento. Os fatores climáticos eu gostaria que vocês enumerassem numa ordem. Na primeira ordem eu tenho o fator climático local, numa segunda ordem um fator climático regional e numa terceira ordem um fator climático global. Qual seria o fator climático local? Com relação à estiagem que a macrometrópole paulista sofre, nós temos um fator de ordem local que é o aumento de temperatura das áreas centrais das cidades, principalmente da região metropolitana da cidade. Eu tenho um aumento da temperatura advindo das atividades antrópicas, óbvio, da impermeabilização do solo, da queima de combustíveis fósseis, tanto na matriz industrial, em toda a cadeia produtiva, como a questão da matriz de transportes, e aí eu tenho um aumento, redução das áreas verdes, óbvio, construção de edifícios sem respeitar um limite teto do número de andares, um limite que extrapola, diminuindo aí a circulação do ar atmosférico. Além disso, eu tenho as construções espelhadas que aumentam o índice de reflexão dos raios ultravioletos, e posteriormente infravermelhos, e aí eu tenho a formação da chamada ilha urbana de calor. Eu tenho as ilhas de calor. Esse aumento, obviamente, da temperatura das áreas centrais faz com que o processo de evaporação seja muito superior, por exemplo, mais tarde, à quantidade de precipitações. Então, um fator local
gostaria de colocar a ilha de calor. Um fator regional que foi amplamente até discutido no painel intergovernamental, alguns especialistas colocaram, e algumas reportagens que saíram colocando a interferência aí do desmatamento da Amazônia, que o desmatamento da Amazônia teria uma relação aí direta com a seca em São Paulo. E aí eu gostaria de colocar para vocês um determinado pensamento. Por exemplo, a floresta amazônica, óbvio, ela tem toda a sua importância, ela é vital enquanto maior floresta equatorial do mundo, e nós sabemos que a floresta ela realiza um processo chamado de evapotranspiração. E esse processo, obviamente, produz uma umidade relativa do ar, formação dos núcleos de condensação, posteriormente precipitações. Nunca esquecer aquela frase que eu gosto muito, né? A floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta. Nos cursinhos pré-vestibulares, nas aulas de ensino médio, nós temos aquela ideia de que o aluno ele é doutrinado a pensar sempre que nós temos uma floresta, então vai ter chuva porque a floresta está lá presente. Não é apenas isso, há o processo de evapotranspiração, elas colaboram, óbvio, as florestas de chuva, elas colaboram para a formação das mesmas, mas não esquecer que há todo um clima ali presente naquele ambiente, um macroclima, tá bom? Então o desmatamento na Amazônia, óbvio, o desmatamento vai fazer com que as áreas que colaboravam para o processo de evapotranspiração vão ser o quê? Desmatadas. A umidade do solo vai ser reduzida. Então, o processo de evapotranspiração, a umidade do solo, obviamente, se eu não tiver o manejo do mesmo, eu tenho aí posteriormente o processo de desertificação se colocando nessas regiões. Então é óbvio que com o desmatamento da Amazônia, eu não vou ter a formação das massas de ar mais úmidas, eu vou ter a formação de massas de ar mais secas. Com o movimento dessas massas de ar, essas massas de ar mais secas se movimentaram no sentido de ficarem justamente localizadas sobre a região de São Paulo. Então essas massas de ar mais secas impediram que massas de ar úmidas se aproximassem das regiões. E por último, eu gostaria de colocar o que o painel intergovernamental para as mudanças climáticas colocaram, que o aquecimento global é uma realidade que até o final deste século, agora sim, os números são mais preocupantes, até o final do século, a temperatura global aumentaria na ordem de 5,8 graus Celsius. No relatório estava colocado um dado aí alarmante, ok? Então é óbvio, fator local, ilha urbana de calor, fator regional, desmatamento da Amazônia e como fator global, o aquecimento da Terra, lógico, o aumento anormal da temperatura da Terra, advindo aí, fazendo parte, enfim, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Em seu 5º relatório foi colocado a preocupante situação, não só em escala regional, local, mas também em escala global, tá bom? Bom, eu acabei de colocar para vocês os fatores climáticos que explicam a seca em São Paulo, a estiagem que a região está sofrendo. Agora eu gostaria de colocar para vocês os fatores de ordem estruturais e que também não deixam de ser conjunturais, tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de levantar para vocês é a questão em torno da má gestão dos recursos hídricos. Eu gostaria, quem é inscrito no canal, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de reflexão muito simples. Vocês se recordam que antes da Copa do Mundo, aquele grande evento monoesportivo que nós sediamos este ano, que antes da Copa, algumas reportagens já colocavam que a região de São Paulo sofreria com a escassez de água este ano, visto que a estação chuvosa, pelo menos que deveria ser chuvosa o verão,
mostrava indícios, pelo menos os meteorologistas colocavam, que as chuvas não viriam. Outro ponto que é importante salientar, que eu esqueci de colocar para vocês, é a questão do comportamento do clima. Exatamente, no estado de São Paulo. Em São Paulo, nós temos um clima com comportamento tropófilo. O que significa isso? Em São Paulo, nós temos 2 estações do ano bem definidas. Nós temos o verão chuvoso e o inverno seco. O verão chuvoso começa final de outubro, vai até março. E aí você deve recordar, por exemplo, são as águas de março fechando o verão. Não é mesmo? A música, enfim, tão famosa da nossa MPB. E eu tenho o inverno mais seco, começando aí de abril até início de outubro. Então eu tenho o verão chuvoso e o inverno seco. O que aconteceu no verão em São Paulo? Já expliquei os fatores climáticos. Galera, o verão foi escaldante. Não choveu. São Paulo teve um recorde negativo de chuvas. Só para vocês terem uma ideia, as temperaturas chegaram a, pasmem, 42 graus Celsius. A umidade relativa do ar caiu para inacreditáveis 21% apenas de umidade relativa do ar. Então chama a atenção esse caráter em torno do verão, que de fato não era esperado. Foi um verão extremamente seco, né? Não choveu, o recorde foi negativo, tá bom? Os outros fatores, óbvio, vocês sabem que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Companhia de Abastecimento, é a Sabesp, né? Então, óbvio que a Sabesp tem responsabilidade, e muita responsabilidade. Primeiro, é a Sabesp que administra, por exemplo, o sistema Cantareira. Esse sistema, enfim, sistema Cantareira, porque abastece em torno de 9 milhões de habitantes, é um sistema formado por 4 reservatórios, e o que eu acho extremamente interessante é que ele foi construído numa região que fica entre 2 serras, né? A Serra da Cantareira e a Serra da Mantiqueira. Então as águas aí pluviais, as águas da chuva, por escoamento superficial, alimentam esses reservatórios e é transportada em boa parte aí por gravidade até chegar às estações de tratamento, enfim, serem encaminhadas através do abastecimento das redes aí incluídas. Então a Sabesp, óbvio, tem responsabilidade pela má gestão do sistema Cantareira. Diga-se de passagem. Outro ponto que é interessante é que a Sabesp, ela deveria ter atentado e ter se preocupado em fazer com que aquela região não fosse tão dependente do sistema Cantareira. Deveria ter se utilizado de investimentos que eu coloco a possibilidade para vocês de que capital existia, de que recursos foram disponibilizados para que a Sabesp procurasse formas de fazer com que o estado de São Paulo, repito, a região, a macrometrópole paulista, não fosse tão dependente do sistema Cantareira, ok? E o ponto é muito interessante ser colocado. Óbvio, nós temos uma cidade onde a população cresceu. Nós temos aí um crescimento vegetativo e, óbvio, um processo imigratório que gerou um crescimento populacional. Óbvio, quando a população cresce, eu vou ter uma demanda maior. E a oferta de água não acompanhou esse ritmo de crescimento. Óbvio, muita gente, pouca água. Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que um outro fator que vocês poderiam utilizar para explicar a seca em São Paulo é que a cidade de São Paulo ela está mal localizada. Exatamente isso. Você me pergunta como mal localizada? Ora, vocês podem observar que as cidades que têm uma maior quantidade de água disponível são aquelas cidades, por exemplo, que estão localizadas ao longo dos cursos dos rios. Não é o que nós verificamos, por exemplo, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, pelo menos seus quase 20 milhões de habitantes, estão localizadas na área de cabeceira, nas áreas de nascentes do rio Tietê. Só para vocês terem uma ideia, se lembram quando na primeira parte
quando nós estávamos falando ainda de água e sustentabilidade, eu comentei para vocês sobre estresse hídrico, que são todas aquelas pessoas que vivem numa situação onde a oferta anual de água por pessoa é inferior a 1.700 metros cúbicos. Observem vocês que existem regiões das cabeceiras do rio Tietê, em que boa parte dessa população está, em que a oferta de água anual por pessoa é de 200 metros cúbicos apenas. Então chama a atenção esse fator locacional da cidade de São Paulo, tá bom? Alguns outros pontos que eu gostaria de colocar para vocês. Má gestão dos recursos hídricos, já falamos. O fator locacional, não é mesmo? A dependência da cidade em relação ao sistema Cantareira, ok? Outros pontos que poderiam ser colocados, Guilherme, a falta de projetos, por exemplo, de reutilização da água. Isso é um ponto interessante. Se lembra quando eu comentei em vazamentos? Tudo está contextualizado. Estou tentando passar de uma maneira bem amarradinha. Só na cidade de São Paulo, 20% da água é perdida na rede de distribuição através de vazamentos. Ou seja, 20% da água distribuída no percurso, como eu posso dizer, é desperdiçada em vazamentos. Então preocupa essa questão da infraestrutura. Preocupa demais, tá certo? Então projetos de reutilização da água. Eu poderia colocar para vocês também essa questão da água de reuso. Justamente a cidade de São Paulo tem estações de tratamento que já vão entrar com essa política de lançar a água de reuso, a água tratada, de esgoto tratada, óbvio, lançada aí nos mananciais hídricos, principalmente para recuperação de rios, né, de cursos de água aí superficiais, tá bom? Para finalizar, com relação à seca em São Paulo, eu gostaria de colocar para vocês, óbvio, aquela ideia de preservação, de conservação dos recursos naturais. A Sabesp entrou com uma política aí, pelo menos o governador Geraldo Alckmin, houve algumas críticas, né? Criaram aí até o Data Alckmin, que diz, por exemplo, que essa seca é a maior dos últimos 3.738 anos, como é possível mensurar aí o intervalo de tempo de uma seca como essa, de que a água do volume morto é uma água própria para o consumo humano. Sabemos que, por exemplo, nas últimas reportagens, o nível do reservatório, enfim, com essas chuvas que geraram inundações no início de novembro, nós tivemos aí 9,3% de nível aí do volume morto do Cantareira, né? Já estão na segunda parte do volume morto, inclusive se utilizando até de retroescavadeira para aumentar aí o leito do rio para que ocorra um acúmulo maior de água. Então é óbvio que essa água do volume morto ela não é ideal para o consumo. É óbvio que preocupa aí a quantidade de metais pesados acumulados, enfim. Por exemplo, no Alto Tietê, no reservatório, no sistema, foi encontrado, enfim, a presença de muitos poluentes, inclusive fizeram uma limpeza do mesmo, retirando o lixo, né? Tirando resíduos sólidos desse sistema, desse reservatório. Então, enfim, fica algumas informações que eu espero que sejam pertinentes, tá bom?